Então, quais são as características básicas de um ser vivo? O que faz a gente olhar para um ser e falar, olha, isso aqui é um ser vivo, tá? Então, a gente tem algumas coisas que a gente observa em todos os seres vivos. Uma delas é a composição química, que vai formar essa matéria orgânica, tá? Então, orgânico é referente a seres vivos e inorgânico é o que não tem vida, tá? Então, 98% da composição da matéria orgânica é formada dos elementos químicos carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, e em menor abundância, fósforo e enxofre, porém sempre presentes, tá bom? Com relação à organização do ser vivo, todos os seres vivos têm organização celular. Então, eles são formados por uma ou mais células. Então, aqui na imagem, a gente tem um exemplo de um ser vivo unicelular, que é uma ameba, tá? E essa única célula realiza todas as funções vitais que ele necessita para viver com autonomia. Mas é importante ressaltar que todas as células têm um metabolismo próprio e realizam todas as funções. Então, existe a respiração celular, existe a nutrição e a excreção celular, e assim vai, tá? Então, todo o ser vivo apresenta um metabolismo, tá? Então, uma série de reações químicas que vão permitir a vida e vai apresentar reação e então, todo ser vivo apresenta reação e movimento. E o que significa isso, né? Mesmo uma única célula, ela vai ser capaz de interagir com o meio, ela vai perceber estímulos do meio e vai responder a eles, tá? Então, mesmo que a gente não observe, não consiga observar olho nu, essas reações, elas vão acontecer. E tem a questão da reação, que pode ser observável, como eu comentei, que a gente pode observar o movimento. E um exemplo de reação que acontece o tempo todo e a gente não consegue observar com facilidade é, por exemplo, o movimento das plantas. Por exemplo, se você coloca uma planta, você tem uma planta perto da janela. Se você muda ela de lugar, você vai ver que depois de alguns dias, as folhas vão se voltar de volta para a luz. Elas estão procurando a luz. Isso chama fototropismo, tá? Então, esse é um exemplo de reação de um ser vivo. Todo o ser vivo, ele apresenta crescimento e desenvolvimento. Então, mesmo, eu acho que é mais fácil para a gente entender isso nos seres vivos que põem ovos ou têm filhotes, que a gente vê esse crescimento e desenvolvimento. Mas mesmo uma bactéria unicelular, quando ela se divide, aquelas células que formaram da divisão, elas ainda não estão totalmente formadas, elas ainda vão completar esse desenvolvimento, aumentar o seu volume, formar qualquer componente ou estrutura que ainda não esteja formada, até que ela esteja com seu desenvolvimento completo e capaz de se reproduzir. Outra característica importante dos seres vivos é a própria reprodução, tá? Então, os seres vivos, eles são capazes de gerar um descendente, tá? Então, todo ser vivo, ele é capaz de gerar um descendente e cada ser vivo vai ser formado a partir de um anterior, que vai ser a geração parental, né? Os pais. E a gente tem ligado a isso a questão da hereditariedade, tá? Então, as características daquele ser vivo vão ser passados para os descendentes durante a reprodução. E isso ocorre graças ao material genético que cada célula possui e que tem as informações para a formação e para o metabolismo de um novo ser vivo, ok?
Então, numa próxima aula, a gente vai falar especificamente da célula, mas vamos comentar algumas coisas para deixar claro. Então, a célula, a gente viu que todo ser vivo é formado de uma ou mais células. A célula é, então, a unidade estrutural dos seres vivos, e cada célula realiza todas as atividades que um ser vivo precisa. Então, cresce, se desenvolve, realiza a reprodução, reage a estímulos, faz a respiração celular, a nutrição e a excreção, e por aí vai. E toda a célula, ela contém essas três estruturas: a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético, ok? Então, com relação à composição química da célula, a gente tem os componentes inorgânicos, ou seja, os componentes não vivos, e os componentes orgânicos, tá? Os componentes de matéria orgânica. Então, com relação aos componentes inorgânicos, nós temos a água e os sais minerais. Os sais minerais, eles são substâncias inorgânicas que são formadas por íons. Então, são basicamente elementos químicos simples. E eles atuam no metabolismo da célula como componentes reguladores. Então, eles regulam as reações, tá bom? E nós também podemos chamá-los de micronutrientes, tá? São nutrientes que são muito necessários, mas que são suficientes em baixas quantidades. E eles vão executar diversas funções no nosso organismo e nós vamos obtê-los da água mineral e de alimentos como frutas, verduras, cereais, leite e alimentos em geral, tá? Então, vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Nós temos os íons de cálcio, tá? Que eles são utilizados na composição dos nossos ossos, dos dentes, são super necessários na coagulação sanguínea, na reação de coagulação, e para o funcionamento dos nervos e dos músculos, ok? E a gente obtém eles de vegetais, leites e derivados. É importante ressaltar que os vegetais, eles, principalmente os de folhas escuras, eles têm bastante cálcio, tá? Porque o cálcio ele faz parte da reação dos componentes da fotossíntese, ok? Então, verduras de cor escura, de verde escuro, tem bastante cálcio. E é importante entender que existe realmente muito cálcio no leite e nos derivados de leite, mas que o leite e os seus derivados, eles não são essenciais para a nossa reposição de cálcio. Vamos lembrar que existem pessoas que são intolerantes à lactose, não podem tomar leite, e se fosse essencial o leite, essas pessoas não teriam que tomar suplemento vitamínico. E não é a verdade, né? A questão, inclusive, é que existem estudos mostrando que o excesso de consumo de leite e derivados pode prejudicar a absorção de nutrientes, inclusive a própria absorção de cálcio fica comprometida. Então, uma questão importante na questão da alimentação é que tudo em excesso é negativo, né? Não existe isso não é adequado a gente pensar em alimentos proibidos. A questão é sempre a quantidade, ok? O cloro, ele é um sal mineral essencial. Ele é essencial para a composição dos ácidos do nosso intestino e ele auxilia na digestão dos alimentos. Então, ele está presente no próprio sal de cozinha. Vou só falar mais um exemplo. O enxofre, ele está presente nos ovos, na carne e nos legumes, e ele controla a atividade metabólica. O ferro, ele é importantíssimo, ele é componente da hemoglobina, tá? Ele é importante para o transporte de oxigênio e ele também é importante para a respiração celular.
e ele está presente nos legumes e em carne e ovos, ok? Então, nós temos alguns legumes que são fontes, grandes fontes de ferro, como o feijão e o brócolis, e está na carne e nos ovos também. Mais uns 2 exemplos. O magnésio, tá aqui, né? O magnésio, o Mg2, ele também é componente da clorofila, que nem o cálcio. Então, ele é importante para a fotossíntese. E o magnésio, ele é importante para auxiliar na absorção do cálcio, tá? Então, são os elementos químicos que a gente absorve melhor quando a gente consome o alimento em conjunto, tá? Então, o sal de cozinha, gente, é o NaCl. Então, no slide anterior tinha o Cl, que auxilia na digestão, e o Na aqui, o sódio, que é muito importante para o equilíbrio das nossas células, tá? Ele auxilia no equilíbrio osmótico e na condução dos impulsos nervosos, ok? Eu vou falar um pouquinho da questão da água. Então, a água é um componente inorgânico que é essencial para a vida, ok? Sem a água, nós não teríamos a vida como a conhecemos na Terra. E a água, ela tem algumas propriedades que eu vou explicar para vocês, que fazem com que justificam essa questão dela ser essencial à vida. Então, a água, ela é um solvente, então ela dissolve as substâncias, né? E ela é conhecida como o solvente universal. O que que acontece? Vocês estão vendo aqui a molécula de água, que ela tem os dois íons de hidrogênio e um de oxigênio. Essa ponta dos íons de hidrogênio, então esse desenho aqui é o esquema da molécula de água. Então, a gente consegue, a gente entende que essa é a forma como os íons se arranjam na molécula de água. E a gente tem os íons hidrogênio, que formam um polo positivo, e o íon oxigênio, que forma um polo negativo. Essa questão da molécula de água, dela ter um polo positivo e um polo negativo, é o que faz ela ter essa propriedade de solvente universal, porque ela consegue envolver, ela separa as substâncias que compõem as moléculas, dissolvendo elas, e isso auxilia no transporte das substâncias e nas reações enzimáticas. Então, a gente tem dois tipos de substâncias. As substâncias que são hidrofílicas, esse hidrofílica significa que ela tem afinidade com a água, ou seja, a substância hidrofílica ela dissolve na água. Por exemplo, o açúcar. Então, quando você coloca açúcar ou sal na água, eles se dissolvem, não dissolve? Então, elas são substâncias hidrofílicas. E a gente tem as substâncias hidrofóbicas. Vocês já ouviram esse termo, o fóbico, né? Fóbico é de medo, né? Então, hidro é referente à água. Então, hidrofóbico é aquele que repele, que tem medo da água. Então, as substâncias hidrofóbicas são as que não dissolvem na água. Então, quando a gente fala de hidrofóbica, você marca o óleo. Então, os óleos, as gorduras, as ceras, são substâncias hidrofóbicas, substâncias que repelem a água. A água, além de ser o solvente universal, ela age na moderação da temperatura, ajuda a regular a temperatura dos seres. Então, por exemplo, nós, os seres humanos, a gente soa e o suor ajuda a gente a resfriar o nosso corpo. Então, quando a gente fala em regulação térmica, tá? Só um instante. A regulação térmica, são os métodos que os seres usam para evitar variações bruscas de temperatura, ok? Então, mesmo as plantas utilizam
a água auxilia na regulação térmica e também no transporte de substâncias. Então, as raízes das plantas absorvem água e as folhas das plantas estão sempre transpirando a água. Isso cria uma força, uma força que puxa a água do solo e com essa água que vem das raízes para as folhas, também são transportadas as substâncias. Então, vai transportar os nutrientes, os alimentos que ela produz, os gases respiratórios e até excretas em geral. E existe também água como lubrificante, como nos olhos e nas articulações. Então, quando a gente analisa a composição química de uma célula, a gente tem uma proporção que ela é mais ou menos constante, com apenas alguma variação entre as plantas e os outros seres. Então, nesse primeiro gráfico do tipo pizza, a gente vê que a célula, aqui é um exemplo de Escherichia coli, que é uma bactéria, tá? Mas isso é válido para bactérias e para animais em geral. A gente tem uma variação aqui nas plantas nesse gráfico da direita, mas eu já explico. Então, aqui, as células elas são compostas aproximadamente 70% de água, 3% de íons e pequenas moléculas, basicamente sais minerais, e 27% as macromoléculas, tá? Aí, essas macromoléculas são o que a gente chama de biomoléculas ou moléculas orgânicas. A gente tem 15% em média é proteína, desses 27%, 7% são ácidos nucleicos, 3% são os glicídios e 2% são os lipídios. Eu vou explicar, então, os próximos slides eu vou explicar para vocês o que são as proteínas, os ácidos nucleicos, os glicídios e os lipídios. Então, essa proporção de moléculas orgânicas ela é válida para as bactérias, para os animais em geral, para as células animais, mas as células vegetais têm uma pequena variação. Elas têm uma proporção maior de glicídios do que de proteínas, ok? Então, conforme eu falei, as moléculas orgânicas são as biomoléculas e elas têm diversas funções. E geralmente a gente tem que analisar, às vezes, o mesmo tipo de biomolécula tem uma função em um ser vivo ou em uma estrutura e uma outra função em outro ser vivo ou outra estrutura. Então, a gente tem sempre que analisar do que a gente está falando. Mas as biomoléculas desempenham diversas funções nos seres vivos. Tem a função de formar as estruturas, função de fornecer energia, função de armazenar energia, funções enzimáticas, eu vou explicar para vocês o que são as enzimas, e a função de transferência de informações, que aí está principalmente os ácidos nucleicos. Então, nós temos 4 tipos de macromoléculas ou biomoléculas. Nós temos os glicídios, que são os açúcares, os lipídios, que são as gorduras, as proteínas e os ácidos nucleicos, tá? Então, cada uma dessas macromoléculas é um conjunto de moléculas menores, que a gente chama essa forma de estrutura de polímero. Então, um polímero é um conjunto de moléculas menores, que são as unidades estruturais dessa molécula maior, tá? Então, um glicídio é um polímero de monossacarídeos, é um conjunto de monossacarídeos. Um lipídio é um conjunto de ácidos graxos e glicerol. Uma proteína é um conjunto de aminoácidos. E um ácido nucleico é um conjunto de nucleotídeos, ok? Então, vamos falar primeiro dos monossacarídeos. Então, os glicídios ou glucídios são os tais dos açúcares, ok? A gente também conhece eles por carboidratos,
Um outro nome que talvez vocês encontrem nas aulas de química é hidratos de carbono, mas é tudo sinônimo de carboidrato ou glicídio. Então, o mais usado é glicídio e carboidrato, mas não estranhe se vocês encontrarem os outros nomes, tá bom? Então, a gente encontra os carboidratos nos açúcares, nos alimentos mais energéticos ou calóricos, como o pão, o macarrão, eles são grandes fontes de glicídios. E aí a gente tem os alimentos que a gente obtém energia rápida, que são os açúcares simples, aqui do açúcar mesmo, o mel, a rapadura. E a gente tem os açúcares mais complexos, que é o do glúten, o do amido e os carboidratos assim em geral. Nós temos 3 tipos de estruturas formando os carboidratos. Nós temos a estrutura do tipo monossacarídeo, do tipo disacarídeo e do tipo polissacarídeo, tá? Então, os carboidratos a gente encontra 3 tipos: monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Os monossacarídeos são a menor molécula que forma um carboidrato, tá? Então, não dá para você quebrar um monossacarídeo sem perder totalmente a estrutura. A gente tem 5 tipos de monossacarídeos e eles são nomeados de acordo com a quantidade de carbonos. Então, aqui a gente tem um monossacarídeo de 3 carbonos, é a triose. Aqui o carbono, 3 carbonos, tá vendo 3 aqui? Então, essa daqui aqui do lado da palavra monossacarídeo, a gente tem a fórmula química geral dos monossacarídeos. Então, a gente vai ter o número de carbonos aqui, ao ladinho do C, o número de hidrogênios, ao ladinho do H, e aí esse N para o hidrogênio é sempre vezes 2. E o número de oxigênios, tá? Então, uma triose tem 3 carbonos. 2 vezes 3, 6, então 6 hidrogênios e 3 oxigênios. A tetrose tem 4 carbonos. A pentose tem 5 carbonos, e a hexose tem 6 carbonos, e a heptose tem 7 carbonos. Então, esses são os 5 tipos de monossacarídeos. E os que vocês vão mais ouvir falar, que a gente vai falar nessa aula, são as pentoses e as hexoses. São basicamente as mais importantes para a gente. Então, o que é uma pentose? A pentose é o monossacarídeo que está presente lá nos ácidos nucleicos, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, a gente tem 2 tipos de pentose: a ribose, que vai estar nas moléculas de RNA, que é um tipo de ácido nucleico, e a desoxirribose, que está presente no DNA, que é outro tipo de ácido nucleico. E a gente vai falar deles mais adiante. As hexoses, os monossacarídeos de 6 carbonos, os principais que a gente tem são a glicose, que é o produto final da fotossíntese, e que, quando é decomposta, ela vai fornecer energia para a fabricação de moléculas de ATP. Então, a gente vai ter uma aula só de fotossíntese, mas vamos entender que a planta, na fotossíntese, ela pega a energia do sol e armazena na glicose, que é um tipo de energia química, e essa glicose vai ser usada para fornecer energia para as reações químicas da célula na forma de uma molécula de ATP. Então, a energia luminosa vai ser transformada durante a fotossíntese em glicose, e aí essa glicose vai armazenar energia para as reações químicas, onde vão ser formadas as moléculas de ATP, que são a energia disponível para as reações. Mas isso a gente vai ver com mais calma lá para frente. Então, mas veja a importância da glicose, é uma molécula básica. A frutose, ela está presente nas frutas, é o que dá o sabor açucarado das frutas, e o nosso fígado transforma a frutose em glicose. A galactose é o monossacarídeo presente no leite, e também no fígado é formada a glicose. Aí a gente tem os disacarídeos, que é a união de 2 monossacarídeos, tá? Então, 2 moléculas de glicose vão formar uma molécula de maltose. A maltose é um açúcar muito presente nos vegetais. Aqui a sacarose
é glicose mais frutose. A sacarose está bastante presente na cana-de-açúcar e é utilizada para formar o nosso açúcar de cozinha. A lactose é glicose mais galactose, que é o açúcar do leite. Uma curiosidade, gente, não sei se as pessoas que são intolerantes à lactose, existem pessoas que são intolerantes só à lactose, aí elas conseguem tomar, elas não são, as pessoas que são intolerantes só à molécula de lactose, elas têm uma tolerância maior, elas não têm problema, por exemplo, com traços de leite no alimento. Mas existe gente que é intolerante mesmo ao monossacarídeo galactose, e aí elas têm bastante problema com essa intolerância. Mesmo se tiver traços de leite, elas não conseguem consumir. E não sei se vocês já tomaram aquele leite sem lactose, ele é bastante doce, né? E por quê? Porque a molécula de lactose é quebrada em glicose e galactose para diminuir os inconvenientes para a pessoa que quer tomar leite, mas é intolerante. Mas é um leite bem doce. Os polissacarídeos, eles são formados pela união de centenas e até milhares de monossacarídeos, tá? Então, é um conjunto, o disacarídeo era um conjunto de 2 monossacarídeos. O polissacarídeo é um conjunto de centenas e milhares de monossacarídeos. E esses polissacarídeos, eles podem ter função estrutural ou de reserva. O amido e o glicogênio são polissacarídeos de reserva energética, o amido nas plantas e nas algas e o glicogênio nos animais. Então, o amido é uma fonte de carboidrato muito importante para as pessoas. Ele está presente no milho, na soja, no arroz e no próprio feijão. Então, a gente consome bastante amido na nossa alimentação. Já o glicogênio é a nossa reserva energética. A gente armazena glicogênio no fígado e nossos músculos. Já a quitina e a celulose são polissacarídeos estruturais. Então, a quitina ela vai formar o esqueleto externo dos artrópodes, ou dos insetos, né? E a parede celular dos fungos, que a gente vai ver aí numa aula no futuro, o que são os fungos. Mas os fungos são aqueles bolores que dão nos alimentos. Alguns deles, né? A celulose é a que forma a parede celular das células vegetais. Então, a celulose está presente nas células vegetais. E é a celulose, gente, que a gente usa para fazer o papel. É a celulose que dá a dureza da madeira, por exemplo. Então, a celulose também é um polissacarídeo bastante presente na nossa vida. Então, vamos ver os lipídios, que são formados de ácidos graxos e glicerol. Então, o grupo dos lipídios, ele tem moléculas bastante variadas, tá? Mas o que é... Então, a gente tem as gorduras, tanto animais como vegetais, as ceras e os óleos, ok? Mas a gente tem... O que é comum? Antes disso... Como eu falei, os lipídios, eles são hidrofóbicos, então eles são insolúveis em água, porque são moléculas apolares, eu já vou explicar o que é isso. E eles não são solúveis em água, então como a gente consegue dissolver eles? A gente dissolve eles em solventes orgânicos, tá? Então, o que é um solvente orgânico? É o clorofórmio, por exemplo, o éter e o benzeno. Uma curiosidade, então aqui, sempre que você pensar em lipídio, você lembra que são os óleos que não dissolvem na água. E uma curiosidade, as aves têm uma glândula na base da cauda delas, em que elas passam o bico e elas coletam uma cera que elas passam nas penas. E essa cera impermeabiliza as penas delas, é por isso que as penas delas, não sei se vocês já perceberam, mas quando cai água numa ave, a água passa direto, porque a pena fica impermeabilizada. Então, a gente tem
Então, a gente tem dois tipos, dois grandes grupos de lipídios, os estruturais e os de reserva. De reserva, é mais... a gente pensa aí nas sementes, por exemplo, da onde a gente tira vários óleos que a gente usa, como a semente de soja, girassol e milho. A gente chama de sementes oleaginosas. E nas aves e nos mamíferos, a gente tem as reservas de gordura, que são utilizadas de reserva de energia. Estrutural, gente, quando a gente fala de estrutural, é de estrutura mesmo. A gente está falando do que forma determinada componente. Então, uma substância estrutural é uma substância de construção daquela estrutura, tá? Aí, olhem aqui, essa imagem é uma membrana plasmática. Lembra que eu falei que toda célula tem membrana plasmática? Então, na membrana plasmática, a gente tem lipídios muito importantes. Aqui, essa bolinha com essa cauda marrom é um fosfolipídio. Então, todas essas bolinhas aqui são lipídios estruturais. E a gente tem também os colesterol, tem aqui, essa molécula verdinha aqui é um colesterol. Então, além de todos esses fosfolipídios, a gente tem o colesterol, que também é um lipídio, formando a estrutura da membrana plasmática. Então, quais são os principais tipos de lipídios? A gente tem os glicerídeos, os esteroides, os fosfolipídios, os carotenoides e as ceras. Eu vou explicar brevemente o que é cada um deles, tá bom? Os glicerídeos, eles têm essa estrutura aqui. Eles têm uma molécula de ácido graxo ligada com uma molécula de glicerol, tá? Então, tá vendo essa molécula de glicerol aqui? Ela tem 3 carbonos e ela tá aqui nessa outra, tá? Então, essa molécula aqui é a molécula de glicerol. E em cada carbono desse aqui, tá ligando um ácido graxo. Essa é a estrutura básica dos glicerídeos, tá? Uma molécula de glicerol, onde se ligam os ácidos graxos. E aí, a molécula de glicerol, ela é constante. Os ácidos graxos, eles variam bastante. Aí eu já vou explicar por quê. Então, um glicerídeo é uma molécula de álcool glicerol, que é esse aqui que eu mostrei, ligada a 1 a 3 moléculas de ácidos graxos, tá? Então, quando liga os 3 ácidos graxos, a gente tem os tais dos triglicerídeos. Quem já fez exame de sangue, já viu lá que tem os triglicerídeos no exame de sangue. Então, a gente tem dois tipos de glicerídeos, os óleos e as gorduras. Qual é a diferença entre um óleo e a gordura? O óleo, ele é líquido na temperatura ambiente, então o azeite, por exemplo, e a gordura é sólida na temperatura ambiente, como a manteiga, tá? Então, a gente tem o glicerol, ele é constante, 3 carbonos, uma molécula de 3 carbonos. O que varia de um glicerídeo para outro são as moléculas de ácido graxo. Então, as moléculas de ácidos graxos são grandes moléculas de carbono, são vários carbonos ligados em cadeia, e a quantidade de carbono que tem e o tipo de ligação entre os carbonos é que vai te dizer que tipo de ácido graxo é esse, tá? Então, existem diversos tipos de glicerídeos. Eu não sei se vocês já viram isso em química, mas percebam, eu vou mostrar aqui nesse carbono aqui. Ó, vocês estão vendo esse carbono aqui em cima, no glicerol? É um carbono e ele está ligado com um hidrogênio, 2 hidrogênios, um oxigênio e outro carbono. Percebam que o outro carbono também tem 4 ligações, e o mesmo para outro. Cada carbono tem a capacidade de fazer 4 ligações, tá? No máximo. Então, esse tracinho único é uma ligação simples. Esse tracinho duplo é uma ligação dupla, né? Então, se você for contar, você tem 1, 2, 3, 4. Ainda são 4 ligações.
mas ele está fazendo uma ligação dupla com esse oxigênio, tá? Mas gravem essa informação. Cada carbono realiza 4 ligações, tá? Se ele fizer 2 duplas ligações, ele já fez todas as ligações que ele conseguia. Aí a gente tem, desses glicerídeos, a gente tem os tais glicerídeos saturados e insaturados. Você já deve ter visto isso em algum lugar, falar de gordura saturada, gordura insaturada. O que significa isso? Então, saturado é quando só tem ligação simples entre o carbono. O carbono ele consegue fazer 4 ligações. E todas as ligações desses carbonos são ligações simples. Ele está totalmente saturado, ele não pode fazer mais nenhuma ligação. E aí a molécula de ácido graxo fica assim reta, porque todas as ligações são simples. Insaturado é quando tem uma dupla ligação. Então, esses 2 carbonos aqui, eles são insaturados. Eles formam uma ligação, aí você vê que tem um hidrogênio do lado, e aí ele tem uma dupla ligação entre esses 2 carbonos. Então, ele não está totalmente saturado de moléculas ligando ele, mas ele já não consegue mais fazer novas ligações. A molécula insaturada, ela não fica reta. Onde está a dupla ligação, ela cria uma curva, mudando a estrutura da molécula, tá bom? Então, é basicamente isso. Quando fala de gordura saturada e insaturada, é isso. Então, para vocês refletirem, gente, a gente pode ter uma alimentação sem gordura? Eu mostrei para vocês que as gorduras, elas são importantes na estrutura, né? Então, as gorduras, elas são importantes na estrutura da membrana plasmática. Então, sem esses lipídios que a gente chama de lipídios essenciais, aqui, a gente teria problema na construção das membranas celulares. E existem várias substâncias no nosso organismo que precisam dos lipídios para ser formadas. É importante também que a gente não... Todos os ácidos graxos que a gente tem no nosso organismo, a gente não consegue produzir todos os tipos. Existem lipídios que a gente precisa consumir na nossa alimentação. E eles estão presentes principalmente em óleos vegetais e peixes, ok? É importante também, eu vou mostrar mais pra frente, existem vitaminas que elas só se dissolvem nos óleos. Então, a gente precisa de gorduras para poder absorver elas, que são elas as vitaminas A, D, E e K, que são muito importantes para o nosso metabolismo. Então, já falei dos glicerídeos, os esteroides. Eles são componentes da membrana celular, né? E são essenciais para a formação de diversos hormônios, como os hormônios sexuais da progesterona e da testosterona, e hormônios suprarrenais, como cortisol e aldosterona. Quando a gente vê o sistema hormonal, a gente vai falar deles, tá? E também são muito importantes para a produção da bile, ok? Os esteroides, eles estão presentes nas gorduras animais, mas a gente também os produz, né? E o excesso de consumo de esteroides na alimentação, ele pode levar a doenças cardiovasculares, tá? Em seguida, os fosfolipídios. Então, lembra que eu falei que na membrana ela era formada de um conjunto de fosfolipídios? Então, perceba aqui a estrutura do fosfolipídio. A gente tem aqui o glicerol, né? Lembra que eu falei? Os glicerídeos, né? Eles têm sempre o glicerol. E ele tem ligado a ele 2 ácidos graxos. E aqui na ponta do glicerol está ligado uma molécula de fosfato. Então, essa parte do glicerol com a molécula de fosfato é comum vocês encontrarem chamando de cabeça. É a cabeça do fosfolipídio, tá? Então, a representação simplificada dessa molécula de fosfolipídio
acaba sendo uma bolinha com duas perninhas. E essas duas perninhas são a tal cauda do fosfolipídio. Então, esse fosfato, ele dá polaridade à molécula de fosfolipídio e ela acaba tendo afinidade com a água. Enquanto que essa cauda, ela é uma gordura, é uma parte de lipídio. E ela não tem afinidade com a água, ela repele a água. Então, a principal característica do fosfolipídio é que ele tem uma porção que atrai a água, que é a cabeça, e a cauda que repele a água, tá? E aí, quando a gente vê membrana, eu vou explicar a importância disso. Mas esse carinha aqui, o fosfolipídio, é o principal componente da membrana plasmática. Os carotenoides, eles são importantes pigmentos vegetais, eles dão a cor laranja, vermelha e amarela a eles. Eles são insolúveis em água e solúveis nos óleos e nos solventes orgânicos. Eles atuam na fotossíntese e eles são importantes para a gente absorver várias vitaminas, que nem a vitamina A. E as ceras, elas são bem insolúveis em água e elas dão impermeabilidade a plantas e insetos. Então, as plantas têm na sua superfície uma camada de cera que protege elas da umidade, do excesso de umidade. Então, olha aqui na folha, vocês estão vendo que a gota de água ela não impregna na folha, ela vai passar reto. Isso é muito importante, porque o excesso de umidade pode fazer com que desenvolva micro-organismos aí. E as abelhas que produzem os favos dela com cera, que isso protege o mel. Então, as vitaminas, o que são? Que eu estava falando das vitaminas, né? O que são as vitaminas? Na verdade, é um grupo bastante amplo, tá? As vitaminas são qualquer substância orgânica que o organismo não consegue produzir e que, em geral, elas são necessárias para o nosso metabolismo, mas em baixa quantidade, e elas são obtidas na alimentação. Quando você tem uma dieta pobre em vitaminas, você vai ter uma doença chamada avitaminose e você vai ter vários problemas, seu organismo ele não vai funcionar direito. Então, é muito importante consumir uma variedade grande de alimento para você obter essas vitaminas. Então, as vitaminas, elas vão atuar no nosso metabolismo regulando as reações químicas. E a gente tem diversas vitaminas que auxiliam a nossas enzimas a atuarem, que a gente chama de cofator enzimático. E aí eu vou falar melhor mais para frente. A gente tem dois tipos de enzimas, as hidrossolúveis, as que se dissolvem em água. Em geral, quando a gente ingere em excesso, elas são simplesmente excretadas na urina. É o caso da vitamina C e das vitaminas do complexo B. Quando a gente ingere excesso, ela simplesmente perde na urina. As lipossolúveis são as que dissolvem na gordura e elas vão ser absorvidas e transportadas com as gorduras que a gente consome. Então, que nem eu falei anteriormente, são as vitaminas A, D, E e K. Então, aqui, gente, eu não vou comentar todas as vitaminas. Vocês podem parar o vídeo e ler o quadro inteiro, se vocês desejarem. Mas eu vou falar aqui de duas vitaminas, só para vocês terem uma ideia. A vitamina C, aqui a última, né? Também conhecida como ácido ascórbico. Ela vem em diversas frutas, principalmente as cítricas, e vegetais folhosos. E ela é muito importante para o nosso sistema imunológico. E a falta crônica de vitamina C, ela gera uma doença chamada escorbuto, que leva a hemorragia nas gengivas e inflamação nas articulações. Então, quando vocês estudaram história, vocês devem ter visto que antigamente nas navegações, os marinheiros tinham muito problema de escorbuto, porque eles não sabiam da necessidade da vitamina C. E aí, uma das coisas que auxiliou nas navegações foi transportar frutas cítricas. A vitamina B12, também chamada de cobalamina, é uma vitamina muito diferente, é a única vitamina que não está presente no reino vegetal.
ela só é produzida por bactérias e por animais, principalmente os ruminantes, então ela precisa ser ingerida de alimentos de origem animal ou por suplementação de vitaminas. As lipossolúveis, aí são as que eu já comentei, a A, a D, a E e a K. Em geral, todas elas podem ser obtidas de origem vegetal, só que para algumas elas estão mais presentes em alimentos de origem animal, como a vitamina D e a A, mas elas também têm no reino vegetal. Mas elas são bastante presentes na nossa alimentação. Aí, gente, agora eu vou fazer o quê? A gente ainda tem as proteínas e os ácidos nucleicos para ver. E eu vou fazer um outro vídeo para isso daqui não ficar muito grande, tá? Então, essa aula vai ter parte 1 e parte 2. Então, até o próximo vídeo.